Você já se sentiu meio travada na hora de criar um bolo pro seu cliente? Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho essa sensação de que eu tô sempre recorrendo às mesmas referências batidas e sempre fazendo a mesma coisa. Tem dias que eu simplesmente não consigo criar alguma coisa mais autêntica, sabe? E na verdade o teu problema pode estar exatamente nesse ponto, nas tuas referências. Então nesse vídeo eu vou te ensinar 6 técnicas que eu aplico na hora de procurar referências no Pinterest que me ajudam muito a ter acesso àquelas referências bem legais que quase ninguém vê, que ficam lá escondidinhas e que me ajudam muito a deixar os meus bolos mais criativos e autênticos. Vamos lá? A primeira técnica que eu vou recomendar que você faça é você sempre pesquisar tudo no Pinterest em inglês. O brasileiro, ele tem muito costume de usar o Pinterest para se inspirar, para salvar ideias e tudo mais, mas ele não tem muito costume de postar no Pinterest. Então acaba que quem alimenta mais essa rede social de conteúdo são os gringos. E sempre que eles vão legendar ali, né, os posts que eles vão jogar no Pinterest, eles legendam na língua deles, que geralmente é o inglês. E por isso, se você pesquisar em inglês, vai aparecer muito mais resultados muito melhores, justamente porque tem muito mais volume de post nessa língua. Ah, Malu, mas eu não falo inglês, então como é que eu faço pra pesquisar as coisas que eu preciso no Pinterest? Usa o tradutor, né, gata? A gente tá em pleno 2025, então o que mais tem é a opção de tradutores por aí. Só que tradutor é uma coisa que você tem que ter um pouquinho de cuidado, porque quando você joga uma palavra solta lá, o tradutor geralmente não sabe em qual contexto você tá precisando daquela palavra. Assim como no português, o inglês também tem vários sinônimos. Então, se eu falo manga, por exemplo, em português, eu posso estar falando da manga da camisa ou da manga fruta. A mesma coisa acontece com as palavras em inglês. Então, se você joga, por exemplo, a palavra vela no tradutor, ele pode tirar tanto a tradução de candle quanto a tradução de sail. Porque ele não sabe se você está falando da vela, que nem essa aqui, por exemplo, ou se você tá falando da vela do barco, que é outra coisa completamente diferente. E se você vir aqui no Pinterest e fazer essa busca, você vai ver que ele também vai te dar resultados diferentes. Então, se eu vir aqui e digitar sail cake, ele vai me dar resultados de bolos geralmente relacionados a barcos, a mar, sempre relacionado a esse tema, âncoras, enfim. Mas se eu vir aqui no Pinterest e pesquisar por candle cake, ele já vai me dar bolos em formatos de vela, como vocês podem ver aqui na tela. Então tudo isso vai depender muito do que você tá procurando. Só que pra vocês entenderem como tudo isso é meio traiçoeiro, pesquisando por candle cake, talvez você não esteja procurando por um bolo que seja em formato de uma vela. Talvez você queira um bolo que tenha várias velas em cima. E aí, Malu, como é que eu vou pesquisar por isso? Candles cake? Não é a melhor forma, tá? Geralmente quando os americanos querem se referir àquelas velinhas que vão em cima do bolo, eles chamam de birthday candle. Então, se você pesquisar aqui no Pinterest por Birthday Candle Cake, aí sim ele vai te dar mais resultados de bolos com várias velinhas em cima, como você pode ver aqui. Ainda aparecem alguns bolos de vela, mas você já vai ver que tem bem mais resultados de bolos com várias velinhas em cima, que é o que você estava procurando. Eu gosto sempre de buscar essas traduções, não necessariamente em tradutores. Eu prefiro buscar em inteligências artificiais, por exemplo, que me ajudam muito mais. Então eu gosto de abrir o chat GPT e falar assim, ó, eu preciso da tradução dessa palavra, só que dentro desse contexto aqui. E às vezes, quando eu sinto necessidade, eu mando até uma fotinho. Por exemplo, nesse caso das velas, eu poderia pegar um bolo cheio de velinhas em cima e falar assim, ó, eu quero a palavra vela, mas nesse sentido de velinhas de aniversário. E manda lá a foto junto, que daí ele vai entender exatamente qual que é a palavra que você tá procurando e vai te dar a expressão certa. Tanto se isso for dito em inglês como uma única palavra, como também se eles usarem uma expressão inteira, né, mais uma palavra, 2 ou 3 palavras, para se referirem àquilo que você está procurando exatamente. Isso é uma coisa que geralmente a inteligência artificial vai conseguir te responder melhor, tá? Sempre que você for pesquisar algo no Pinterest, é interessante você cuidar com o tipo de palavra-chave que você está usando. Geralmente, quando eu vou procurar referência de bolo, eu uso a palavra bolo, cake, acompanhada de outra palavra-chave, que pode ser referente ao tema do bolo, ao estilo dele ou à técnica usada. E você pode tanto usar o tema, estilo, técnica de forma individual ou combinada. Vou mostrar um exemplo, eu acho que vai ficar mais claro.
Se eu quiser um bolo de laço, por exemplo, laço é como se fosse um tema. Então eu tô pesquisando por tema. Então vai ser bowl cake ou bowl cake, não sei como é que fala. E aí ele vai me dar vários tipos de bolos dentro desse tema. Então vários bolos de laço, como vocês podem ver aqui na tela. Eu também posso pesquisar o bolo por estilo. Então se eu quero um bolo num estilo mais sombrio, por exemplo, eu posso pesquisar aqui dark cakes. E ele vai me dar o resultado de bolos bem sombrios. Mas eu também posso combinar. Eu posso fazer uma pesquisa de tema mais estilo. Então eu posso, por exemplo, pesquisar um bolo de laço, que é o tema, e mais sombrio, que é o estilo. Então, dark bowl cake. E aí ele já vai me dar referências de bolos de laço que tem uma pegada mais sombria, cores mais fortes, preto, vermelho, enfim. Ou você também pode combinar isso com o nome da técnica. Então, se você tá procurando por um bolo de laço que ele não é feito com pasta americana ou com fitinhas, né, como os exemplos que a gente acabou de ver. Se você quer fazer laços com buttercream, você pode pesquisar aqui, buttercream bowl cake, que daí você vai encontrar exatamente dentro da técnica que você quer executar. Ele já vai te dar bolos de laço feitos com buttercream, como esse aqui, por exemplo, ó, que daí os lacinhos são todos feitos direto no bolo com buttercream. A segunda técnica que eu gosto muito de usar é a técnica das sugestões. Sabe quando tu tá procurando alguma coisa no Pinterest, só que parece que todas as referências que aparecem ali pra ti não é exatamente aquilo que tu tá procurando, sempre passa muito longe do que tu tava pensando? A solução pra isso é tu filtrar por imagem. O Pinterest, ele tem um algoritmo muito inteligente, então ele consegue ler as imagens que você seleciona. Então, quando você achar um bolo que é um pouco parecido, tá um pouco no caminho ali do que você queria, você clica naquela imagem que embaixo vão ter outras sugestões de imagens muito parecidas com aquela, e aí talvez você encontre o que você estava procurando. Então, aqui nesse exemplo dos bolos de laço mais dark, né? Então, se eu venho aqui e aperto nessa imagem, você vai ver que as imagens que tem embaixo são ainda mais parecidas com ela. Então, sempre bolos de coração com laço. Então, você vai ver aqui diferentes tipos de bolo de coração com laço que são bem parecidos com esse. E o Pinterest ainda tem uma ferramenta muito interessante, que é essa ferramenta de lupa. Então, se você aperta nesse bolo de lacinho aqui, por exemplo, e aperta na ferramenta de lupa, ele vai trazer bolos ainda mais parecidos. Então, mais parecidos do que aquelas recomendações que tem embaixo, sabe? Nesse caso desse bolo aqui, você vai ver que, ó, os bolos todos que aparecem aqui são ou iguais a ele ou muito similares. É isso que essa ferramenta de lupa faz. Ela vai buscar referências que são quase idênticas àquela que você tá ali na sua tela. A terceira técnica que eu uso é sobre a minha organização das minhas pastas. O Pinterest, ele tem uma opção muito legal, caso você ainda não conheça, de você poder salvar as ideias que você encontra lá, todas organizadas em pastas e subpastas. Então, eu posso abrir pastas dentro de pastas. A gente tem o hábito de, quando vai salvar alguma ideia do Pinterest, dividir as pastas por temas de bolo. Então, bolos de laço, bolos de bichinho, bolos de coração, enfim. Geralmente é uma forma que eu não gosto muito de salvar as minhas ideias desse jeito, porque se eu divido as minhas pastas por temas e o cliente vem procurando o bolo pela cor, então, eu quero um bolo rosa, mas eu não sei exatamente em qual estilo, não sei exatamente em qual tema. E aí acaba você tem que ficar procurando em várias pastas, não é muito efetivo, sabe? Então, o que eu gosto de fazer é salvar os bolos que eu tenho pretensão de fazer para portfólio. Então, os bolos que realmente me inspiram, que eu achei por um acaso e que eu quero reproduzir para o meu Instagram, por exemplo, que não sejam para clientes. E aí, quando eu preciso procurar um bolo para um cliente, eu gosto de realmente pesquisar por ele e ir buscando com essas ferramentas de pesquisa que eu mostrei para vocês agora há pouco. A quarta coisa que eu gosto de fazer é, na hora de colocar essas referências em prática, então na hora de usar essas referências pro bolo, sempre usar mais de uma referência para cada bolo. Então eu nunca gosto de pegar uma única referência ali que eu achei no Pinterest e fazer um bolo inspirado naquela referência. Eu acho que isso tira um pouco da autenticidade, acaba que o teu trabalho fica muito uma cópia de outros trabalhos, sabe? Eu gosto sempre de usar 3, 4, 5 referências e ir misturando. Eu pego a cor desse, uma técnica que eu gostei nesse, um trabalho de bico que eu vi nesse, e junto tudo isso e faço uma coisa nova. Mesmo se o cliente entra em contato comigo e fala, eu quero um bolo igual a esse, eu ainda assim vou pro Pinterest, pesquiso por bolos parecidos com aquele, junto todas essas referências e mando pra ele, mesmo que ele já esteja certo do que ele quer. Porque às vezes ele não encontrou, ele não tinha a mesma habilidade que eu tenho, por exemplo, de pesquisar as coisas no Pinterest. Então, às vezes eu encontrei referências
que ele não quis aderir, não porque ele viu e não quis, mas porque ele não viu. Às vezes ele só precisava ver mais referências para ter mais ideias. Então eu gosto de sempre, mesmo quando o cliente está decidido, trazer mais referências para ele analisar, porque geralmente eles mudam de ideia, geralmente sai uma coisa mais única, mais autêntica dessa seleção. Agora, esse quinto segredo eu acho que é o mais valioso de todos desse vídeo, tá? É o que eu mais gosto de fazer, que é usar referências indiretas para os bolos. Então, pesquisar por coisas no Pinterest que não sejam bolos para fazer bolos dessas coisas. Se eu quero fazer um bolo inspirado em alguma série e eu pesquiso ali por bolos daquela série, mas parece que as referências são todas horrorosas ou tipo assim, não é muito meu estilo de trabalho, sabe? O que eu gosto de fazer é pesquisar, por exemplo, Peaky Blinders Aesthetic. E essas são duas palavras que eu gosto muito de usar quando eu quero fazer uma pesquisa desse tipo. Então, ou eu uso a palavra wallpaper, porque daí ali vai aparecer imagens bem bonitas que geralmente o pessoal usa de fundo de tela do celular ou coisas assim. Ou a palavra aesthetic, que significa estética. Então você vai ter acesso ali a imagens que representam muito bem a estética daquilo que você tá procurando. E aí eu pego todas essas referências que não são bolo e transformo isso num bolo. E esse exercício é muito legal porque sempre são os bolos mais autênticos, sempre fica muito incrível. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui pro canal fazendo exatamente isso com vocês. Então, fazendo um bolo inspirado em uma coisa que não é outro bolo, eu acho que seria muito legal. Então comentem aqui embaixo se vocês querem algo desse sentido que eu posso trazer. O último tópico desse vídeo, na verdade, é mais um conselho do que uma técnica, que é: poste o seu bolo no Pinterest. Eu falei que o brasileiro não tem muito esse hábito de postar no Pinterest, mas como eu também disse, ele tem muito o hábito de consumir o Pinterest. Os meus clientes, por exemplo, eles sempre fazem pesquisas por lá para me mandar as referências dos bolos que eles querem. Então eles estão por lá pesquisando o tempo inteiro. E se você posta os seus bolos no Pinterest, você dá a oportunidade para os seus clientes usarem os seus próprios bolos de referência. Ah, mas Malu, eu tenho os meus próprios bolos postados no meu Instagram. Eles podem buscar pelos meus bolos por lá. De fato, eles podem, mas às vezes o Pinterest é muito melhor, porque no Pinterest o seu cliente ele pode pesquisar exatamente pelo tema que ele está procurando. Então ele não precisa abrir o teu Instagram e ficar rolando o feed para baixo dentre vários temas de bolos que você já fez para achar o que ele quer. No Pinterest ele só pesquisa e ele vai achar. Isso é muito legal também, porque como as pessoas estão sempre pesquisando por bolos de determinados temas, isso pode fazer com que o teu post lá do Pinterest tenha views a longo prazo. Então não é que nem no Instagram que você posta uma vez e aí depois passa um tempo ele para de entregar. No Pinterest, como as pessoas estão sempre pesquisando, o seu bolo tá sempre sendo entregue. Isso é muito legal por mim, tá? Posta esse bolo no Pinterest porque vai ser incrível. Seus clientes vão te agradecer e você também vai me agradecer, tá? No final você vai me agradecer, eu tenho certeza. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de comentar aqui embaixo pra mim se vocês querem ver aquele vídeo que eu mencionei de eu fazendo um bolo aqui inspirado em referências indiretas. Eu acho que seria muito legal de compartilhar esse processo com vocês. Eu tô bem animada pra esse vídeo. Se você gosta desses assuntos envolvendo gestão de confeitarias, produção de bolos, assiste os outros vídeos aqui do canal. Tem bastante vídeo legal já aqui pra você assistir. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.